Eu quero dar as boas-vindas a vocês, em nome de Jesus. Em certo sentido, eu quero até pedir desculpa, de termos tanta gente, É legal termos tanta gente, mas no meu coração o que eu queria era sentar ali na minha sala e a gente poder numa roda conversar, e dedicar a você um tempo assim pessoal, especial. Por isso o Wagner está aqui também depois para podermos continuar conversando e tal. É muita alegria recebê-lo, com muita humildade que a gente abre esse DNA, que a gente está abrindo aqui as portas da nossa casa para vocês, para podermos compartilhar um pouquinho daquilo que graciosamente Deus tem feito conosco, Deus tem sido bom demais, graças a Deus. Na época difícil, no momento em que célula estava sendo muito questionado, célula estava sendo muito... todo mundo aí meio preocupado com isso, Deus nos falou tão claro ao coração, Deus nos deu uma direção tão clara, a gente estava orando, buscando a Deus, Senhor, que direção devemos conduzir a igreja? E Ele nos mostrou, saltou aos nossos olhos, daqueles pequenos grupos na casa. Nós começamos a questionar um pouco disso tudo que a gente tem vivido aqui, como igreja, A igreja é uma coisa tão legal, a igreja é tão bacana, a gente ama tanto a igreja. Eu me converti novinho, 12 anos de idade eu já estava nesta igreja aqui, entreguei minha vida ao Senhor aqui e, sempre gostei muito da igreja, sempre fiz parte de uma igreja muito saudável, muito boa, mas uma sensação de que tinha algo diferente, de que alguma coisa estava impedindo a gente mesmo. Quando o Senhor me chamou para o pastorado, antes de sair fazendo qualquer coisa, nós oramos muitos meses. E, sobrenaturalmente, Deus nos mostrou, falou, olha, o que está faltando é essa questão, essa dimensão menor dentro da igreja. Nós fizemos aquele ano da transição do Ministério Igreja em Células, que foi uma bênção para nós, e logo depois a gente tinha clareza do que fazer. E começamos, começamos em 2001 as nossas primeiras células, e desde então Deus tem nos abençoado tanto, tanto, tanto. E o DNA nada mais é do que com muita alegria, muita humildade, até com temor de dar aula para pastor. A gente aqui não é isso de jeito nenhum. O que nós queremos é compartilhar como amigos, de coração para coração, alguma coisa tão fácil, tão assim que desembaraçou tanto os nossos caminhos de crescimento, e Deus tem nos dado uma graça tão grande, Então eu espero, desejo mesmo, que ao longo desse dia, mais do que uma fórmula mágica ou uma moda ou alguma coisa, mas que você pense, reflita junto conosco, como irmãos, como uma só igreja, sobre o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer para que Deus possa liberar crescimento e, como nós já falamos antes aqui, que essa colheita extraordinária que já está acontecendo no Brasil possa continuar a acontecer cada vez mais, Então, graças a Deus por isso. Eu vou falar um pouquinho nesta manhã sobre visão, sobre talvez assim mais a parte da essência do que nós temos feito, E eu espero que você curta com a gente e que tenha liberdade. No final vou abrir para a gente fazer muita pergunta e conversarmos aqui e temos um momento de pastor para pastor, e é essa a ideia. Tenho certeza que temos muito a aprender com você, que você tem muito a dar para nós, e o que nós queremos entrar é nessa cooperação. Então que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez e pedir a Deus que fale ao nosso coração, pedir ao Senhor que nos abençoe, Vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus que fale conosco. Ó Senhor, muito obrigado pela vida de cada líder, cada pastor que está aqui nesta manhã. Senhor, o Senhor é testemunho do nosso coração. Com que amor, com que respeito, ó Deus, com que intenção, Senhor, nós abrimos este sábado para estarmos juntos e buscarmos o Senhor. E eu só peço uma coisa ao Senhor: diretamente do seu coração, fala ao nosso coração. Ó Deus, por favor, eu quero pedir, Deus, abençoa, Senhor. Eu quero pedir, Deus, mais do que apenas transmitir conhecimento, Pai, que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, possa trazer sobre nós, Pai, ó Deus, direto do Senhor, unção, vida e poder,
para conduzirmos nossas igrejas, não como a gente quer, não como a gente tem costume de fazer, não como sempre foi feito, mas como o Senhor quer que a gente faça. É o que eu oro e peço a direção e a cobertura do Espírito Santo e graça e poder sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Sabe, nós, anos atrás, tivemos a coragem, não é, de fazer uma pergunta e começar a tentar responder seriamente essa pergunta. O que é a igreja? Como nós deveríamos liderar a igreja? De que maneira nós deveríamos conduzir isso que não é nosso? Não é? Esse povo que Jesus comprou de forma tão cara, com o seu sangue tão precioso, e reconhecendo, sim, mesmo que igrejas menores, simples, a beleza inerente da igreja, mas, por outro lado, sonhando com uma igreja mais viva, com uma igreja realmente que causasse impacto, e sonhando, não é, uma igreja numa outra dinâmica, nós começamos a perguntar, o que é a igreja? O que a gente faz? Tem base bíblica? A maneira como a gente tem vivido como igreja, isso é bíblico? É assim que Jesus faria? Então, vamos ver um vídeo que a gente trabalhou um pouquinho essa ideia, não é? Para a gente começar a pensar sobre o que é a igreja. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. O que é a igreja? O que é a igreja, irmãos? O que é a igreja? Será que a igreja é o pastor? E eu tenho medo que, não é? Eu tenho medo especialmente de você, não é? Imaginando se a igreja é pastor, de você ter uma crise existencial e começar, eu não sou a igreja. Irmãos, mas sinto muito te dizer, você, pastor, não é a igreja. E isso parece que a gente
pensa que isso não é importante, mas quantas vezes a gente está confundindo igreja com prédio? Vamos lá na igreja. Você já parou para pensar na mudança que pode acontecer na troca de uma palavrinha como na igreja para como igreja? Você já imaginou o quanto a gente é limitado por local? Você já imaginou que as pessoas, a maioria que participam conosco, vão esperar chegar no local para fazerem algo para Deus ou agirem como igreja? Já imaginou o tamanho do limite que isso acaba causando? Será que igreja é prédio? Será que igreja são os pastores? Será que igreja é música? E a gente conhece igrejas que têm ministérios de música extraordinário e atraem pessoas, mas ainda assim, será que isso é igreja? E nós começamos a perguntar essas coisas, sobre as tradições que nós temos, sobre vários ministérios que nós temos. Qual o problema? O problema é que olhar a igreja desta maneira faz com que a gente fique preso naquilo que o Wagner falou ali, paradigmas. Paradigmas que, sem a gente saber, estão limitando a gente. E nós, conquanto uma igreja super legal, bacana, nós nos enxergamos há uns anos atrás completamente imobilizados ou engessados por paradigmas que a gente então não queria mais. Paradigma do templo, do prédio. Paradigma do domingo, vamos domingo na igreja. E de segunda a sábado, a maioria das pessoas vivem igualzinho qualquer pessoa não crente. Paradigma do clero. Aquela ideia de que, não é, eu não sou pastor. E sabe, irmãos, quando a gente começou a pensar sobre isso, isso causou um grande impacto para nós. Por quê? Porque a resposta que a gente foi dando a cada uma dessas questões é não, 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 não e não. E se nós descobrimos tantos nãos, nós entendemos que a gente tinha que buscar então o sim, ou seja, como positivamente nós teríamos que agir para podermos ser igreja. Como a gente ia poder fazer para ser igreja? Então, nós começamos a trabalhar esse conceito, né? De que igreja é você. Você quem? Qualquer pessoa que está dentro da igreja. A igreja é você, ou seja, igreja são as pessoas. E quando a gente começou a tirar o nosso foco de programa, de prédio, de pastor, de ministério, e a gente começou a olhar cada pessoa que estava conosco, olhar para ela e falar, será que essa pessoa se parece com a igreja? Ela vive como igreja? E ela é um santuário, uma igreja ambulante por aí, manifestando aonde está a glória de Deus, a realidade de Deus, o louvor de Deus, a verdade de Deus? Então a igreja é a pessoa e nós começamos a trabalhar com cada um. A igreja não é apenas o indivíduo, mas nós, enquanto coletividade, nós, para os quais Deus estabeleceu um propósito. E quando nós começamos a pensar sobre o que é a igreja, foi inevitável a gente pensar também, para que igreja? Se eu sou igreja, então, o que Deus espera de mim? Você já imaginou quantas pessoas dentro das igrejas estão cegas, simplesmente não compreendem aquilo que mais Deus deseja da vida delas? Já imaginou o juízo que vem sobre nós, pastores, se nós ensinamos para os nossos membros tanta coisa religiosa, mas esquecemos talvez de dizer o mais importante: um dia você chegará diante de Deus e vai ter que prestar conta do propósito que Ele estabeleceu para a sua existência. Meu irmão, se nós não prepararmos o nosso povo para viver igreja e ser a igreja, ou seja, a manifestação visível de Deus aqui na terra, como o pastor Bill Hybels diz, a única esperança do mundo, única esperança, se cada pessoa da igreja, na sua escola, no seu lar, na sua vizinhança,
não se expressar ali como portador da mensagem, única esperança do mundo, nós líderes estaremos falhando no que é ensiná-los a viver como igreja. Sabe, nós somos a igreja, não nós pastores, mas todos nós. Criança é igreja, não será, é igreja. Família é igreja, jovens são igreja, homens são igreja, nós somos igreja. E para nós Deus estabeleceu um propósito, uma missão, e cada um de nós tem que ter um plano simples. Grava esta palavra, plano simples. Sabe, querido, quando começamos a pensar em célula, uma das coisas que nos motivou é que é um plano tão simples. Se em algum momento na sua vida, até hoje, você imaginou, não, eu não vou mexer com esse negócio de transição para modelo da igreja, tanto nas grandes reuniões como nas casas, pequenos grupos, porque isso é muito complicado. Aí é que está o engano. É simples. E se tem algo que eu vou tentar convencê-lo nesta manhã, é de que isso é simples e completamente viável. Sabe, irmãos, nós não estamos falando de algo novo, de algo particular desta igreja. Se você prestar atenção, nós estamos vivendo hoje o que os estudiosos chamam de movimento de renovação eclesiológica. Querido irmão, se alguns anos atrás nós estivéssemos participando de uma reunião como essa, sabe que pergunta estaria pairando sobre nós aqui? A pergunta seria: você é batizado no Espírito Santo? Porque há um tempo atrás, com o movimento pentecostal, Deus trouxe à baila, à discussão, uma questão chave. Que lugar o Espírito Santo tem na igreja? Mas você repara que há anos que a gente se reúne, encontra, e não é essa discussão. Você percebe que o mais tradicional, junto com o mais renovado, não é isso que está brigando nem separando? E você já percebeu o tititi, a polêmica, não é? A quantidade de livros, de congressos cujo tema é igreja. Igreja. Por quê? Porque o que está fervendo no nosso meio é igreja. O que é igreja? Como eu devo organizar a minha igreja? 3 pastores se encontram, eles não vão falar: você é batizado no Espírito Santo, você já teve tal dom, você acredita que ele já passou, que não passou? 3 pastores se encontram e falam: como é que você está fazendo lá? Como é que você está? Como é que é? Me dá uma dica. E aí? Em tese, esse encontro aqui é um encontro de uma discussão sobre como ser igreja no século 21, como ser igreja no momento da grande colheita, como ser igreja quando a maioria das pessoas nem querem mais saber de Deus, como ser igreja. Então, o movimento de renovação eclesiológica está acontecendo no mundo inteiro, em todos os continentes. Há alguma coisa acontecendo e Deus está soprando. E a gente percebe que Deus vai conduzindo todas as suas igrejas numa mesma direção. É incrível. Eu tenho viajado em tantos lugares e eu percebo, meu Deus, tem alguém coordenando isso. Tem alguém conduzindo nessa direção. É Deus, é o Espírito Santo. E, dentre várias características que a gente pode observar, ou que a gente destaca nisso que a gente chama de movimento, não é? De renovação, o primeiro deles, talvez tão conhecido, é o sacerdócio universal dos crentes. Meu querido irmão, não importa que modelo hoje você esteja adotando, não importa se você está trabalhando com igreja com propósito, não importa se você está trabalhando com rede ministerial, se você está enfatizando célula, e seja no modelo MDA, se seja nos 12, o que você quiser, não é? Mas uma coisa, um ponto é comum. Deus, através do Espírito Santo, está nos incomodando a que cada um de nós devolva o ministério para as mãos de quem ou a quem ele pertence, o povo. Durante séculos, o ministério tem estado na nossa mão. É nosso. O ministério é meu. Mas agora, Deus está nos dizendo: devolve para a igreja. Querido irmão, há anos, aliás, séculos, Lutero levantou essa bandeira.
dizendo: os padres, os sacerdotes, não são proprietários exclusivos da verdade, ou do acesso a Deus, ou muito menos à palavra, ao ministério. Mas parece, irmãos, que tantos anos se passaram e nós ainda estamos patinando nessa questão. Sabe, esse é um ponto fundamental. Esse é um ponto fundamental. Um dos textos chaves que tem, que tem nos conduzido aqui é Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. A palavra de Deus que você conhece tão bem diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Irmão, que engano que nós temos aqui na interpretação prática deste versículo. Nós pensamos que o pastor pastoreia, o evangelista evangeliza, o mestre ensina. E nós temos procurado na igreja o mestre para ensinar, o pastor para pastorear, o evangelista para evangelizar. Irmão, não é isso que a Bíblia diz que ele deve fazer? Aquele que tem um ministério de evangelista, por exemplo, a Bíblia não diz que é para ele evangelizar, a Bíblia diz que é para ele preparar os santos para evangelizar. Se alguém tem um ministério de evangelista, ele que é um evangelista com E maiúsculo, porque tem uma função, é um pastor, é um obreiro na igreja, mas ele tem a função de transformar os santos, os membros, em evangelistas também, talvez com um E minúsculo. Eu sou pastor, mas a minha função não é pastorear, a minha função é treinar o povo para ser também pastor. Pastor com P minúsculo, ou seja, eu cumpro a função de pastoreio através de treinamento de membros. Irmãos, nós precisamos levar a sério, porque Deus está levando muito a sério. Porque a igreja é talvez a instituição mais ineficiente do mundo, porque poucos estão carregando o piano. 80%, 90% do trabalho da igreja está sobre os ombros de 10%, 15% das pessoas. E isso gera uma ineficiência tão grande. E nós estamos trabalhando na igreja, ao invés de trabalhar como igreja. Então a primeira coisa que eu percebo é que Deus está trabalhando muito nessa questão de o sacerdócio universal do crente. Segundo ponto é o evangelismo e discipulado pessoal. Irmãos, no ano 2000, se eu não me engano, Billy Graham, quando a gente fala Billy Graham, a gente até fala diferente, porque talvez um dos homens mais respeitados, em toda a história da igreja. Nós sabemos que Billy Graham teve um ministério extraordinário de grandes cruzadas. Milhões de pessoas ele evangelizou. Mas há muitos anos atrás, por volta do ano 2000, ele reúne também muitos líderes do mundo inteiro. Nos Estados Unidos, paga a sua ida lá para dizer: eu tenho um recado de Deus para falar para vocês. E ele disse: eu creio do fundo do meu coração que o tempo das grandes cruzadas acabou. E eu creio que Deus quer que a igreja mude a sua maneira de evangelizar e retome o evangelismo pessoal, indo fazer discípulos. Indo no dia a dia, o tempo todo, toda hora, faça discípulos. Meu irmão, o mundo mudou. Talvez a gente não consiga entender o quanto o mundo mudou. Irmãos, as pessoas mudaram, a mentalidade do povo mudou. Você quer que eu dê um exemplo para você? Quando nós falamos desculpa, com todo respeito, mas quando a gente fala sobre padre católico, se você consultar aí, usar uma técnica de entrevista e perguntar para milhares de pessoas qual a primeira palavra que vem na sua cabeça quando eu falar padre, ele vai falar pedófilo. Houve, sem dúvida alguma, alguns deslizes nesta área comprovados, e a gente fica muito triste por isso. Mas a mídia, nas mãos de Satanás, explodiu esse tema. Espalhou e fez questão de semear na cabeça da população e do povo
de que todo padre é pedófilo, o que não é verdade. Mas, na estratégia do Satanás, já preparando o campo para o anticristo, ele está se levantando contra tudo que diz respeito a Deus, para trazer descrédito a qualquer tentativa, inibir qualquer tentativa de pessoas buscarem a Deus. Ah, não vou nada com isso não, porque padre é pedófilo. Decepção, descrédito. Sabe, meu querido, quando se fala pastor, você acha que eu estou falando só de padre? Chega para o povo aí e fala pastor, o que ele vai falar na hora? Qual palavra? Ladrão. Eu não sei o que é pior, mas fala pastor, a pessoa já diz. Quantas vezes eu ouço pessoas dizendo para mim, ah, pastor, meu marido não quer que eu vá na igreja, porque ele diz assim, eu não quero que você vá lá dar dinheiro para pastor. Isso é verdade, irmão? Não é verdade. Milhares, milhões de pastores pelo mundo inteiro são as pessoas mais nobres, mais abnegadas, mais sacrificiais, ganham pouquíssimo e tiram do que é seu para ajudar pessoas. Essa é a realidade, mas na cabeça tem uma mentira, porque alguns deslizes são tomados e isso é semeado. Sabe qual é o objetivo? Bloquear os corações e as mentes para o evangelismo. Então o Espírito Santo, que é dinâmico, ele diz, ah é? Ele muda, ele gira. E ele está fazendo em todas as igrejas uma virada. Evangelismo não é profissional, não é programa, é pessoal. Deixa eu te dar um exemplo. Você vai comprar um carro. Você vai comprar um carro. Você vai naquela avenida, aqui em Belo Horizonte tem alguns locais que tem muitas lojas de carro, e você fica olhando ali, pergunta, você chega lá, fala, oi, esse carro está bacana, está ótimo, está uma maravilha, quanto é? Tanto. Está aqui, pronto, levou. É assim que você compra carro? De jeito nenhum. Você vai falar se eu posso trazer um mecânico, eu posso fazer uma radiografia, eu posso fazer uma ressonância magnética, porque a gente fica tremendo, imaginando, ah, deve ter problema. Por quê? Porque a gente fica inseguro. Eu não conheço a história desse carro. Sabe, a gente vai lá para a rua, né? Fazer um ar livre lá, por quê e tal. A pessoa passa ali e fala, não conheço essa pessoa. Em geral, sabe o que está acontecendo hoje? Ele passa e não te dá crédito. Agora, voltando ao carro. Você trabalha ali numa mesma empresa, está procurando um carro. Aí o seu colega de trabalho fala assim, ah, eu estou olhando um carro também. Eu estou olhando um carro e eu estou procurando um carro assim, novo, legal e tal. Eu vou comprar um carro, vou trocar o meu. Aí você fala, não, peraí, você vai comprar um carro novo e vai vender o seu? É, aquele que você cuida dele, que só fez revisão e autorizada, que você todo sábado lava, passa aspirador, escovinha de dente para tirar assim, o grãozinho de areia do tapete, é esse mesmo. Eu compro. Você compra? Que bom. Claro. Quer levar no mecânico? Eu conheço. Conheço você. Você conhece, você confia. Meu irmão, enquanto Satanás tenta levantar descrédito, Deus faz uma renovação na maneira de ser igreja e diz, evangelismo é pessoal. Sabe, o jovem se converte, chega na escola diferente. Ele fala diferente, ele brilha diferente, ele age diferente. Chega uma hora, o colega pergunta, você está diferente, o que houve? Eu estava mesmo querendo falar com você. Tive um encontro com Deus. Sabe, você está na empresa e ele vê como você trabalha. Ele vê como você trata a sua esposa. Ele vê a maneira que você vive e ele fala, eu quero ser como você. Sabe, o pós-modernismo, ele ataca a ideia, eu quero pensar como você. Porque diz, não é? Diz assim, cada um pensa como quiser. Você tem o seu Deus, eu tenho o meu Deus. Tudo bem, mas no pós-modernismo também, o que a gente vê? Eu quero ser como você é. Eu quero essa experiência. Então, irmãos, é a hora, é o momento do evangelismo pessoal. É cada um ganhando cada um. É a gente estabelecendo o grupo de relacionamento, e isso é antigo. Quando Paulo é liberto ali da prisão, junto com Silas,
vai para a casa do carcereiro, ele afirma ao carcereiro: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. E casa ali não é lar, é oikos. Essa é a palavra muito comum do ambiente celular. É aquele grupo de pessoas que está próximo de mim, sobre o qual eu tenho influência. Quem me conhece e confia e vai ver: caramba, você mudou mesmo. E o impacto que cada um promove na sua casa, ali Deus quer ganhar. E é isso que nós temos visto aqui, uma explosão de conversões. Por quê? Porque as pessoas estão ganhando as pessoas ao lado. Meu querido irmão, pensa. O que é a igreja? Um programa. A gente faz uma cruzada evangelística, 500 pessoas tomam uma decisão, quantas ficam na igreja? Eu me lembro quando eu era jovem, morava no Rio de Janeiro, fizemos uma campanha, Cristo quer morar em Copacabana. Sabe, até avião, dando rasante na praia com uma faixa, não é? Anunciando Jesus, nós fizemos lá. Carreata, cantores famosos. Tivemos naquela época, na nossa cruzada, cerca de 400 decisões. 6 meses depois, não é? Eu que coordenava aquela parte de avaliação, nós fomos ver quantas pessoas ficaram na igreja. 2. Nós gastamos uma fortuna, foram as 2 vidas mais caras que nós já ganhamos. Por que não ficaram na igreja? Porque elas foram ganhas por um processo frio e não pela identificação com uma pessoa. Jesus não foi isso que ele falou. Sabe, sua última palavra, e a última palavra de uma pessoa a gente deve prestar atenção. A sua última palavra foi: ide por todo mundo. Ele não disse faça cruzadas. Ele não disse faça programas. Ele disse: ide por todo mundo e faça discípulos. Cada um fazendo 1, 2 discípulos. Irmão, o evangelismo é pessoal. E porque eu ganhei, eu cuido. Isso é o que está, eu creio, assim, no centro do coração de Deus. Ganhar pessoas para Cristo e cuidar delas muito bem. E eu creio que todo o resto que tem na igreja, edificação, adoração, família, amor, cuidado, pastoreio, deve ser para apoiar, alimentar, potencializar o ir e fazer discípulos. Então, isso não é do movimento celular, isso é algo geral. E olha, terceira característica comum em todas as igrejas, na África, na Ásia, na China, nos Estados Unidos, na América do Sul, na Europa, pequenos grupos. Se você trabalha com propósito, você sabe, lá tem os pequenos grupos. Rede ministerial, pequenos grupos. Célula, a base são os pequenos grupos. Por quê? Por quê? Porque as pessoas estão sozinhas. Porque as pessoas estão perdidas no meio das multidões, dos trânsitos. Porque as pessoas querem ser valorizadas. Elas querem ser mais do que um número. Então, nós trabalhamos na nossa ênfase, o coração mesmo do nosso trabalho são os pequenos grupos. Isso pode levar você a pensar o quê? Então vocês não fazem mais cultos? Claro que fazemos. Acabei de dizer que nós construímos um prédio de milhões ali embaixo, um lugar lindo. Por quê? Valorizamos as grandes reuniões. Valorizamos as cantatas, os musicais, a adoração, o abraço, as grandes mensagens proféticas que dão direção à igreja. Mas nós sabemos que a transformação mais profunda, que a vida cristã mesmo é vivida, é num pequeno grupo. Que a pessoa, para aprender, tem que ouvir, mas ela tem que falar também. Que ela tem que, confessar para Deus os seus pecados e Deus perdoa, não é? Mas tem que confessar para o irmão também. Olha, eu estou tendo dificuldade, porque Tiago diz, aí vai ser curado. Sabe, irmão, são tantos benefícios de alguém participar de um pequeno grupo, tantos benefícios. Por quê? Porque cada pessoa é tratada individualmente. E já imaginou no pequeno grupo a questão do evangelismo? Já imaginou? Vamos lá na minha igreja? Não, muito obrigado. Se a gente quer continuar amigo, não me chame mais para ir na igreja. Eu não gosto de igreja. É isso que a gente mais ouve. Agora, do outro lado, tem uma reunião lá na minha casa. Vai ter uma pizza. Já imaginou? Segunda-feira passada agora, toda segunda-feira eu tenho a minha célula. Segunda-feira agora,
nós fizemos o dia do amigo. Sabe o que nós tivemos lá? Um churrascão. Oh, dá um glória a Deus. Glória. Estava bom demais, irmão. Você não acredita, picanha. Você já evangelizou com picanha, irmão? Irmão, é uma isca gordurenta. O peixão morde mesmo, irmão. Agora, já imaginou aquele ambiente de abraço, todo mundo se apresentando? Sabe, um louvor gostoso ali, um testemunho, o que Cristo fez na minha vida. Sabe, uma palavra ali, João 3,16. E pessoas orando. Quantas pessoas oraram? Sabe, homem velho, empresário rico, cheio de lágrimas nos olhos. E logo depois a gente comendo feijão tropeiro, e carne, e filé, e banana assada, e conversando sobre a gostosura de estar numa célula. Segunda-feira agora, nós temos reunião. Sabe o que eu garanto para você? Que eles estarão lá de novo. Eles estarão de novo. Por quê? Porque nós primeiro vamos ganhá-los para nós, para Cristo, e vamos depois ganhá-los para a igreja. Então, sabe, Deus, percebendo as mudanças do mundo, está fazendo a igreja se renovar. Então, presta atenção. Mais um último aspecto, talvez o mais importante. Descentralização ministerial. Descentralização ministerial. Irmãos, nós temos uma herança negativa do passado, que é uma coisa horrorosa. Isso vem do catolicismo. Isso vem daquela coisa de beija a mão do padre. Já viu aquele negócio de igreja, que o pastor prega e vai lá para a porta, e prende todo mundo lá dentro. O povo quer sair, mas ele trava. Ele prende. Tem que apertar a mão dele. Aí eu pergunto, por que não beija de uma vez? Quer ser padre? Beija de uma vez e bota uma saia. Por quê? Já imaginou, irmão? Olha, se você faz isso, desculpa, eu não quero... Mas, ô bicho, tá fora de moda, é careta pra caramba, rapaz. Deixa eu dizer, talvez você não sabe, o seu povo detesta isso, irmão. Eles estão na fila lá, assim, esse pastor não abre a porta. Irmão, se tiver um incêndio, morre todo mundo queimado lá dentro, irmão. Porque não tem saída, o corpo de bombeiro vai te multar, pastor. Aquele negócio de apertar a mão, irmão, sabe o que isso comunica? Sabe o que isso comunica? O que esse cara está sentindo aqui, ó. Você está percebendo o que esse cara está sentindo? O que ele está sentindo? Fala para mim. Hã? Ele está se sentindo inferior. Olha ele se comparando. Sabe quem está naquele pedestal ali? Fala assim, eu. Pastor o quê, irmão? Eu. Wagner não falou que é você que tem que mudar? Irmão, nós gostamos demais de um pedestal. Nós botamos um terno espetacular enquanto está todo mundo de jeans. Nós temos uma vaga especial enquanto todo mundo tem que se virar para parar. Nós botamos uma placa de todo tamanho, ministério fulano de tal, e eu vou lá para o ministério fulano de tal, porque eu não tenho ministério. Eu gosto de um pedestal. Sabe, irmão, pedestal é até legal, eu também gosto. Só que o pedestal envenena a igreja com algo que a gente de fato não queria que eles vivessem. Inferioridade, sentimento de incapacidade. E mais, você fez teologia, mestrado, alguns fizeram até PhD. O cara fala assim, o pastor prega porque ele tem PhD. O pastor prega porque ele ficou 5 anos dentro de um seminário. Eu não posso servir a Deus, não. Eu tenho medo. Olha o coitadinho. Na cabeça da maioria dos crentes tem essa frase, ministério é exclusividade de pastores e obreiros profissionais. Eu não. Sabe, irmãos, quando nós começamos aqui na igreja a falar, você vai ser um líder de célula. Sabe o que todo mundo falou? Pastor, eu ajudo, mas liderar eu não quero, não. Você acha que é porque ele é um à toa, porque ele é um medroso? É porque ele disse assim, pastor, eu não tenho condições. E sabe uma das coisas que nós mais tivemos que trabalhar aqui dentro? Que nós mais tivemos que quebrar a ideia? É essa ideia. Você é capaz. Nós temos certeza que você é capaz. Irmãos, quando nós começamos a mostrar, encorajando, desafiando, uma revolução aconteceu. Uma revolução. O Wagner falou sobre colheita. Nós corremos o risco
de perder a maior colheita da história, irmãos. A maior colheita da história. Irmão, será que você não está vendo que os campos estão brancos e nós vamos perder o trigo? Deixa eu falar para você um dado. Neste momento, um coordenador com alguns líderes de células estão ali na nossa sede campestre. Toda semana, nesse período, nós fazemos o que nós chamamos de encontro com Deus. O que é encontro com Deus? Um encontro evangelístico. Só vai não crente. O que nós chamamos de encontro com Deus é uma imersão na mensagem do Evangelho, onde nós convidamos os nossos amigos para irem para uma sede campestre lindona, um lugar muito bonito, para ouvir a palavra, a mensagem do Evangelho durante 2 dias no final de semana. Se tem gente que se converte com uma simples mensagem de 30 minutos, imagina 2 dias, sentando em pequenos grupos, ouvindo testemunhos, palestras, filmes, as melhores mensagens. Sabe, o povo volta crente mesmo. E a gente tem ganhado centenas e centenas de pessoas. Pois neste final de semana, esse grupo foi com 130 pessoas. Mas sabe quantos queriam ir? 170. Nós tivemos que deixar 40 para a semana que vem. E sabe o que mais? Paga-se para ir no encontro. Por favor, pensa. Tem brasileiro, primeiro, aceitando para ir no encontro. Já imaginou? Não, vamos lá no encontro que nós vamos te evangelizar. E ele fala, eu quero ir. Irmão, isso só está acontecendo no Brasil, irmão. Os campos estão brancos. E ele fala, quanto é tal? Toma aqui, eu pago. Paga, prega para mim que eu te pago. Irmão, pensa na loucura disso. Os campos estão brancos. Mas sabe o que está acontecendo? A maioria das igrejas, como o Wagner falou, são desse tamanho. Porque não sabem ganhar almas, ainda estão fazendo as cruzadinhas que ninguém fica. Ainda estão gastando dinheirão e ideia, estão fazendo programa. Mas Jesus falou, ide, fazei discípulos. Cuida deles num berçáriozinho próprio. A célula é o berçário, onde nós cuidamos dele, trocamos fralda. Não é? Pode fazer caca lá na fralda, que a gente limpa. Até que ele vai ficando, não é? Ele vai ficando um adulto. Coitado de quem traduziu caca, né? Nossa vida, o tradutor lá, desculpa por essa, né? Mas já imaginou, irmão? Nós corremos o risco de perder a maior colheita da história. Sabe por quê? Não é porque o povo não quer, não. É porque nós, igreja, ainda estamos trabalhando no modelo do século passado, ineficiente, que não atrai as pessoas, e nós estamos perdendo gente. Nós estamos perdendo por falta de trabalhadores. Não, pastor, eu sou um trabalhador. Mas, meu irmão, um pastor pode fazer o quê? Quanto um pastor pode colher? Ele tem que cuidar da família dele, ele tem que administrar a igreja, ele tem que preparar sermão. Quanto que um pastor pode fazer? Quantas coisas ele tem que fazer? Quantos pastores estão dizendo, eu não aguento mais ser pastor? 42% dos pastores brasileiros, segundo pesquisa feita aqui, não é? Disseram, se eu tivesse outra profissão, eu largava o pastorado. Porque, de um lado, os pastores estão esgotados, sobrecarregados. E do outro lado, sabe o que o membro da igreja está falando? Eu vou para uma outra igreja, porque aqui eu não me sinto usado. Eu vou para uma outra igreja onde vão me dar oportunidade, porque eu também tenho um anelo. Eu quero ser grandemente usado por Deus. Irmão, o pastor não está aguentando, está triste, frustrado, chateado que a igrejinha dele não vai para frente, e o povo também chateado, que o pastor não deixa ele fazer nada. O que nós temos que fazer? Juntar os dois, mudar a função. Pastor não é mais o faz tudo. Pastor treina e transforma um membro no quê? O que o membro tem que ser? Trabalhador da colheita. O que o membro da igreja faz? Trabalhador da colheita. Não é pastor que gera ovelha. Pastor cuida da ovelha. E a ovelha bem cuidada faz ovelhinha. Você já viu alguma vez alguém se dar bem em criação de ovelha? Se é o pastor que tem que pegar cada ovelha e dar mamadeira para ela? Tudo bem, ele pode até dar conta de quantas ovelhas? Umas 10? Para ele ter que dar leite, ficar esperando ela beber. Já imaginou? Como Deus fez rebanho? Ele proveu as mães com a mamadeira portátil.
Onde ela está, ovelha se alimenta de quem? De pastor? Irmão, ovelha se alimenta da própria ovelha. É natural para quem gera filho produzir leite. Tem gente que fala assim, mas se eu for mãe, como eu vou alimentar meu filho? Deus já providenciou. Quando gera o filho, o leite aparece. Sabe por que muito crente não tem o que passar para o outro? Porque nunca gerou filho. Sabe, quando Deus nos usa para ganhar, Ele logo dá também para nós a capacidade de cuidar dele, irmão. E nós estamos roubando a alegria da maternidade, de dar filhos, porque nós estamos dizendo para a igreja, eu faço tudo, vocês dão um dízimo e me assistem. Os caras estão dizendo assim, pastor, tchau, vou procurar uma igreja que me use, porque eu quero ser mãe, eu quero dar filhos. Pensa, irmão, isso é tão sério que quebranta meu coração, não é? Nosso problema é falta de trabalhadores. Agora pensa aqui. Nós temos hoje no Brasil cerca de 20 a 25% de evangélicos no país. Normalmente 25%, mas tem uma turma aí que a gente não está muito animado com eles, não é? Vamos baixar para 20%. 20% significa o seguinte, de cada 5 brasileiros, 1 é crente. 1 é crente. Quer dizer que se um brasileiro for treinado, preparado, em liderança, em evangelismo pessoal, o pastor caprichar com ele, e se cada crente do Brasil ganhar 1, 2, 3, 4 pessoas, quanto tempo para ganhar 4 pessoas? Vamos dar uma ideia aqui, 5 anos, vamos dizer 4 anos. Você acha que é impossível um crente cheio do Espírito, capacitado, que o pastor está liderando, ganhar uma alma para Jesus por ano? Irmão, 2013, 14, 15, 16. Em 2016, Olimpíada no Rio de Janeiro. O mundo chega aqui, 200 milhões de brasileiros vão dizer, bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Já imaginaram, irmão? Já imaginaram, irmão? Já imaginaram o potencial? Meu irmão, está tão perto, está tão fácil, mas sabe de quem é a culpa da gente não alcançar isso? Dos pastores. Porque o pastor está dizendo assim, eu não quero mudar, eu quero continuar fazendo como eu sempre fiz, eu faço tudo. Meu irmão, eu já cansei de ir em igrejas, fazer cruzada, pregar, fazer conferência celular, e no final o pastor fala assim, mas aí eu vou ter que mudar. Você escolhe, irmão. Sabe, nós éramos uma igrejinha ali pequenininha, mas Deus fez uma mudança tão grande na nossa vida. Tão grande na nossa vida. Sabe, não é porque as igrejas têm células que elas fazem a colheita. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Não é porque as igrejas têm células que elas fazem a colheita. É porque tem trabalhadores para a colheita. Igrejas que não têm nenhum plano para formar líderes, já estão planejando sim. Estão planejando por omissão perder a colheita. Você sabe que pecado de omissão é pecado também. Muita gente peca porque faz o que Deus não quer que a gente faça. Mas muita gente, e isso a gente chama de pecado, adulterar, roubar, Deus não quer que a gente faça. Não adultereis, não roubeis, mas a Bíblia fala, ide, faça discípulo. Não fazer isso, a gente não diz que é pecado. Mas a Bíblia diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso ele peca. Meu irmão, está tudo errado nesse negócio de ser igreja. Nós estamos apenas evitando que o nosso povo não faça nada errado. Mas nós não estamos ministrando neles a capacidade e a coragem para fazer também o que é certo. E aí nós ficamos bonitinhos, trancados dentro das nossas igrejas, como se fosse um aquáriozinho de crente. Por isso Deus está dizendo, derruba as paredes. Sabe onde estão as maiores paredes, irmãos? Dentro da gente.
Meu irmão querido, de pastor para pastor, a maior dificuldade que você vai ter para começar um sistema celular e treinar líderes e preparar trabalhadores para a colheita, não são os seus diáconos, não é a denominação que você faz parte, não é que o sistema é complicado porque é facílimo, não é preparar o curso de líderes. Sabe qual é a maior dificuldade que você vai ter? Você mesmo. Porque você gosta do pedestal. Porque a ideia de que você é o pastor entranhou em você. Porque você está acostumado a fazer. Sabe o que eu te aconselho a fazer saindo daqui, irmão? Vai para um quarto, fecha a porta e chora. Quebranta seu coração. Fala: Deus, por favor, Deus, que eu não seja um impedimento. A maioria das igrejas está tampada para o crescimento por um pastor que tem medo. Medo das coisas novas. Pedro fala: Senhor, se é tu, Senhor, faz com que eu ande sobre as águas. E o Senhor fala: vem. Vem. Só um foi, todos podiam ter ido, mas os outros falaram: aqui pelo menos não afunda, lá também não afunda. E se afundar, é apenas para eu aprender. E para eu depois, ao invés de estar só sobre as águas, estar sobre as águas e ainda abraçado com Jesus. Porque foi assim que Pedro... Alguns falam: mas ele afundou. O afundar foi apenas o processo de aprender a estar de braço. Porque como é que você acha que Jesus o levou para o barco? Jesus falou: vem, Pedro, vamos andando. E eles voltaram juntos, intimidade. Caminhar com Deus é tudo que eu quero. Meu irmão, por favor, por favor. Agora, nesta frase, que não é nossa, mas foi cunhada pelo Joel Kominski, tudo que você lê do Joel Kominski, pode ler porque é excelente. Mas, nessa frase está o nosso DNA. Você veio aqui para falar: eu vou lá ver o que é central. Então, deixa eu falar para você qual é o ponto. Nós chegamos no ponto. E o ponto é treinar líderes. O ponto é: mude a sua visão do seu pastorado. Sim, gaste tempo preparando a mensagem. Sim, gaste tempo organizando os programas, a sua igreja. Não para, não. Mas pega o tempo nobre, o filé mignon do seu tempo e treine pessoas. Faça isso que eu estou fazendo aqui. Converse com eles sobre igreja. Tenha coragem de perguntar: o que está precisando mudar aqui? E sabe, se quiser, pega o nosso material que você vai receber, abre uma escola de líderes. Uma vez por semana foi o que eu fiz, 3 meses. 3 meses eu abri uma turma com 45 pessoas. Sabe, de 85 líderes que eu levei para um retiro, para desafiar, os 45 toparam. Eu não fiquei reparando nos que não quiseram ir. Eu olhei para os que quiseram. E nós começamos a fazer uma escola. Eu nem sabia direito o que falar, e você talvez nem precise. Só de estar junto e você estar dizendo: Deus vai usar você, Deus vai usar você, Deus vai usar você. E daqui a pouco, orientá-los a escolher uma casa. E nós ajuntamos esses 45 em grupinhos. E abrimos as primeiras 15 células. Deus fez algo tão lindo, tão grande. Então, meu irmão, pensa nisso agora. Qual é o fator que vai gerar o máximo impacto numa igreja? É o modelo ministerial? Não. Eu conheço igrejas com propósitos espetaculares e com propósitos horríveis. Então, o modelo não foi o modelo que determinou. Eu conheço igrejas em células maravilhosas e igrejas em células que não saem da encrenca. É o ministério pastoral? Bem, faz muita diferença. Aqui em Belo Horizonte, quem é daqui sabe, nós temos uns gigantes aí que é brincadeira. Um Márcio Valadão, meu irmão, ele enche uma igreja sozinho. Já viu aquele homem? Um Jorge Linhares, já viu um pastor daquele? É só ele começar a pregar, o que acontece? Todo mundo vem. Mas eu sou um Jorge Linhares? Eu sou um Márcio Valadão? Não sou. Eu sou quase que um retardado espiritual. E eu achava que eu nunca seria um grande pastor. Porque naquela figura ali, eu não me via o de cima. Sabe quem eu era? Aquele aqui, ó.
Toda palavra que Deus me deu para o meu chamado é ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Hoje, quando o anjo vai falar, Deus vai me dar uma palavra, eu já sei. Fala para o covardão, fala. Aí vem a palavra, ser forte e corajoso. Eu já sabia. Lá no céu, os anjos devem conhecer aquele. Mas, irmão, nós estamos ou não estamos fazendo impacto? Estamos. Por quê? Porque um dia Deus falou comigo, você não precisa ser maravilhoso. Você não precisa ser sensacional. A igreja é que tem que ser. Os líderes é que tem que ser. Então, ao invés de eu ficar lutando para eu ser bom, eu falei, eu vou fazer minha igreja ser boa. E ao invés de eu não aceitar que eu sou uma pessoa comum, eu falei, e se eu virar 1000? Meu amigo, 1000 eu te garanto que eu passo esses grandão aí. Porque 1000 vale mais do que 1, por melhor que ele seja. E se você começar a juntar, em vez de só você, 10 líderes, depois 20, 50. Já imaginou 100 pessoas que têm o seu DNA, são trabalhadores da colheita, e para eles a igreja não é sua não, é nossa. Mas tem gente que não quer, pastor fala, não, é minha. Meu irmão, se você ficar nessa, tudo bem, você vai ficar sua ou nossa, qual você prefere? Então, qual é o máximo impacto? Nós descobrimos que o maior impacto é o desenvolvimento de liderança. Então, o que eu estou dizendo para isso? Você quer mudar a sua igreja? Você quer causar que a sua igreja seja uma causadora de impacto nacional, regional, local, mas um impacto? Irmão, seu foco tem que ser, eu vou desenvolver líderes. Eu vou ter um plano para pegar um membro aqui e falar, cara, você vai ser um líder. Eu não quero não. Encorajamento. Pastor, eu já quero. Então vamos. Pá. E daqui a pouco, ajude-o, supervisione, acompanhe. E ele vai ficar encantado. Sabe, queridos, essa figura tá meio atrasada. E olha, desculpa, né? Eu detesto essa parte aqui. Mas fica parecendo que a gente está aí, né, se mostrando. Não, mas é porque eu sei que pastor é sensível a isso, então nós temos a ousadia até, mas pedindo desculpa, para te falar sobre isso. Mas veja, por favor, a história da nossa igreja, não é? Veja a história da nossa igreja, não é? Se você, mais ou menos, não é? Essa subida ficou um pouquinho antes ali, porque a gente começou a célula, foi fazer a transição em 99, não é? Foi quando eu larguei meu trabalho e vim ser pastor. 2000 treinando líderes o ano inteiro. 2001 abrimos as primeiras células. Mas se você pegar aqui, você vê que tem uma montanhazinha ali que deu uma subidinha? Nós chegamos ali a ter 500 membros aqui na igreja. Mas está vendo que depois nós caímos de novo? Por quê? Porque cresce, mas não mantém. Daqui a pouco divide, daqui a pouco alguém já fica de novo insatisfeito, porque não mudou nada. Mas em 2001 nós abrimos as nossas primeiras células e fizemos a transição para o modelo celular em 2001, não é? E olha o que aconteceu em termos de curva. Olha o que aconteceu. Hoje nós temos cerca de 8.000 pessoas se reunindo conosco toda semana. Nós temos mais de 6.500 pessoas frequentando as nossas células toda semana, sendo ministradas, sendo discipuladas, não é? Já imaginou uma coisa dessa? Então percebe, o que é a igreja? É cada pessoa se enxergando igreja, cada pessoa se vendo um missionário com uma missão, e cada pessoa sabendo, o que é para eu fazer? Uma coisa simples, participa de uma célula, seja treinado em liderança e abra uma célula. Então, 40 anos. 40 anos nossa igreja teve em média 300 membros. E em 10 anos a nossa igreja, né, foi para milhares de pessoas. Então você percebe que nós saímos de um zigue-zague de 40 anos ali, alto e baixo, mas mais ou menos mantendo, e nós ficaríamos assim até Cristo voltar. Mas um dia Deus nos falou essas coisas que eu estou falando. Nós começamos a fazer uma coisa, treinar líderes. Pregamos. Sabe o que nós pregamos aqui na igreja? Sempre, sacerdócio de todos os crentes, evangelismo pessoal.
Nós falamos disso todo dia aqui nessa igreja. E as pessoas vão se empolgando. Nós começamos a falar sobre, você é um ministro. Sua casa pode ser uma igreja. Então, aqui não é a igreja, todo lugar é a igreja. Debaixo de uma árvore é uma igreja, uma praça é uma igreja. Onde a gente está junto e onde a gente está é uma igreja. Você sabe disso, meu irmão. Você já conhece isso, não é? Então, olha aqui que coisa importante. Então, hoje, hoje nós somos 900 células aqui, nesta sede aqui. Temos outras igrejas em células nossas, não é? Mas aqui nós temos 900. Nós somos mais de 6.500 em células já hoje. Nós temos nessas 900 células, não é? Chegando a 1.800 líderes, porque eu tenho em toda a célula o líder, e nós temos aquele que está sendo preparado para ser o líder, porque, em tese, todo ano a gente quer que a célula se divida em duas ou se multiplique. Nós temos 130, mais até GDs. O que é GD? É o grupo de discipulado. Por quê? Porque cada líder tem que ser cuidado também. Então nós pegamos de um grupinho de 5, 6 líderes, um melhor, mais experiente, e colocamos ele cuidando dos outros. E eles vão em equipe, eles vão fazendo planos, eles vão trabalhando em grupos de discipulado. E nós temos isso, não é? E continuamos a crescer. Nós temos uma escola hoje, que é o CCM, que é a nossa escola. Daqui a pouco a pastora Ana vai falar sobre como nós treinamos, porque o DNA o segredo não é célula. Célula abre, fecha, tem célula que fica 2 anos, depois, mas um membro, se eu tiro um membro aqui, treino, invisto, e ele se enxerga um líder, nunca mais ele vai voltar para um banco para ficar de braço cruzado. Ele sempre vai dizer, eu sou um líder, eu tenho um pastorado, eu sou um pastor de P minúsculo, eu quero frutificar. E sabe, irmãos, nós abrimos e fechamos células, mas os líderes permanecem. O máximo impacto é obtido quando nós geramos líderes. No nosso CCM, nós devemos ter hoje cerca de 1.600 a 1.700 alunos estudando. Sabe que esses alunos já vão formar e vão abrir novas células? Sabe disso? E sabe que cada pessoa que se batiza, nós já dizemos para ele, pois nós vamos te preparar e você será um líder. Eu terei uma célula na minha casa, você terá. E sabe, irmãos, percebe aquela curva? Nós entramos numa exponencial. Sabe o que significa exponencial? É que cada vez mais, não é? Em pequenos espaços de tempo, nós crescemos e nós já não estamos acompanhando isso. Hoje nós estamos plantando igrejas em outras partes da cidade e queremos ter muitas igrejas, porque nós queremos ganhar Belo Horizonte inteirinha para Jesus. Nós trabalhamos com metas aqui. Metas, tem gente que não gosta de meta, eu entendo. E a gente aqui tinha meio esse conflito. Então, sabe qual é a nossa meta para esse ano agora? Sabe qual é a meta dessa igreja? Vamos ver se você descobre aí. Qual é a nossa meta? 2.000 convertidos? 3.000? Crescer 100%, 50%? Sabe a nossa meta qual é? Muitos já sabem. Nossa meta é uma alma para Jesus. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então nós dizemos para todo mundo, a nossa meta é uma pessoa. Agora, cada um ganha um. A nossa meta é que cada um ganhe um. Já imaginou se 8.000 pessoas ganharem ao longo deste ano, que começou agora em junho para nós, julho começa o nosso ano, já imaginou se cada um ganhar mais um? E cuidar dele? Nós vamos para 16.000 no ano que vem. E se no próximo ano cada um ganhar um, nós vamos para 32.000. Se na sua igreja, com 300 membros, 200 membros, cada um ganhar um por ano, para quanto vai a sua igreja? Para quanto vai? O dobro. Meu irmão, como é fácil liderar a igreja para ganhar um, porque o pessoal fala, pastor, só um no ano todo? É só um. Se você ganhar um, irmão, você é o super crente. Deixa comigo, pastor. E a gente incentiva, e a gente abre espaço, e sabe, o povo ganha mesmo. E essa é a nossa missão. Deus tem nos chamado para isso, não é? Para nós ganharmos pessoas para Jesus. O que é uma igreja em células, irmãos? O que é uma igreja em células? O que é o DNA? O que é a Igreja Batista Central? Igreja em células não é mais um ministério, não.
Cuidado, irmão. Você pode cometer o erro que a maioria que não está dando certo em célula e se frustrou e diz assim, esse negócio não funciona. A maioria comete um erro. Não, eu quero célula assim. E é um ministério. E tem gente que fala assim, não, pastor, olha, eu apoio célula é bacana mesmo, pastor, mas eu já sou do Ministério da Família. Como é que eu vou ser de 2? Pastor, eu canto na banda. Então eu já sou da banda, como é que eu vou ser da célula? Irmão, ser uma igreja em células não é ser uma igreja com células. Ser uma igreja em células, que é o que funciona, não é ser uma igreja com células, que em geral não funciona e queima um mover de Deus. Uma igreja em células, célula não é o ministério, é o coração da igreja. É o estilo de vida. Nós não dizemos que a igreja é uma igreja de 2 asas, tipo, nós temos as grandes reuniões, as bandas, não é? Os ministérios, e nós temos também a célula. E aí a pessoa escolhe, ou eu vou para cá, ou eu vou para cá. Ser uma igreja em célula, a gente faz com que cada membro tenha as 2 asinhas nele. Ele vai participar da grande reunião, mas ele faz parte de uma célula também. Quando eu era, crente aqui, com meu pastor e membro da igreja, ele dizia para mim, você quer ser um crente bacana? Você quer ser um crente nota 10? Vai nos cultos do domingo e venha na reunião de oração das quartas-feiras. E nós tínhamos aquele cultinho que quase ninguém vinha. Eu vinha, porque eu queria ser um crente bacana. E eu vinha. Sabe, agora eu estou nos cultos de domingo, mas eu vou na minha célula. E agora, todos têm que participar disso. Então, o tocador da guitarra lá, pode tocar a guitarra dele. O regente do coral vai dirigir o coral, mas ele lidera uma célula, porque ele é da igreja. E nós não aceitamos de maneira alguma qualquer pessoa, qualquer líder, que não esteja vivendo a igreja. Pastor, então, não pode ser líder de louvor alguém que não lidera uma célula? Você vai chamar para liderar o louvor alguém que não é membro da sua igreja? Mas ele é. Não, ele é de qual? Só do culto? Não quero não, obrigado. Porque a nossa igreja é célula. Temos uma mesma linguagem. E esse foco, irmãos, gera força, unidade e, por isso, crescimento. Não é? A célula é muito maior que uma reunião. Muito maior. Se a célula só existe no dia da reunião, então não é uma célula, irmão. É apenas um culto no lar. Então, o que é mesmo a célula? Não é? O que é a célula? Primeira característica de uma célula, ou de uma igreja em célula, é ser uma comunidade. Não é existir só como reunião. Isso é muito importante. Para eu terminar, as pessoas não vão apenas para uma reunião que é um mini cultinho. Elas têm um grupo que elas pertencem, com as quais elas têm relacionamento umas com as outras e juntas estão buscando a Deus. Essa reunião vai acontecer num dia, mas eles vão sair também para passear, eles vão pedalar juntos, eles vão para uma academia, eles vão ser amigos. No dia do aniversário, a turminha liga e ali nós temos o quê? A igreja completa, vivendo o pastoreio, vivendo essa característica, não é? Vivendo essa característica. Então, essas são as funções mais importantes de uma célula. Célula gera informalidade na igreja. Célula gera amizade e comunhão. Célula gera evangelismo pessoal. Célula permite o crescimento ilimitado da igreja. Nós temos ali embaixo um prédio com pouco menos que 3.000 lugares. Se eu tivesse chegado a 3.000 lugares, pronto, minha igreja não cresce mais. Mas ela vai continuar crescendo, mesmo eu tendo um prédio de 3.000 lugares só. Por quê? Porque ela não cresce por causa do prédio, ela cresce como igreja, e não na igreja. Então, crescimento ilimitado, oportunidade ministerial para todo mundo, o pessoal fica vibrando, porque a igreja me valoriza, e eu compartilho e faço parte do pastorado da igreja e da liderança, junto com o meu pastor. Não é? A célula cuida das pessoas, pastoreio. Por quê?
Porque quando alguém falta, quando alguém adoece, quando alguém perde um ente querido, a célula fica sabendo. Às vezes eu não fico, mas a célula fica e a pessoa é cuidada. É maravilhoso, irmão. Isso não é uma maravilha mesmo? Então esses são os propósitos da célula. Crescer em relacionamento com Deus, desenvolver relacionamento uns com os outros, não é? Providenciar apoio e cura uns para os outros, providenciar cuidado pastoral adequado, equipar e treinar as pessoas, desenvolver novos líderes, ganhar pessoas para Jesus. E é isso que nós temos feito. É isso que nós temos feito. E esse é o DNA, meu irmão. Deus está fazendo um movimento de renovação das igrejas. Deus está fazendo um movimento tremendo de renovação das igrejas. E talvez você veio aqui procurando uma nova visão. A Batista Central está... É a mesma coisa que você sabe. E o que você sabe, nós radicalizamos e estamos botando em prática. E olha, se eu posso de pastor para pastor dizer para você, eu quero dizer, conte conosco. Nós queremos inspirá-lo, andar junto. E nós queremos, principalmente, ajudá-lo a ter coragem de fazer um passo tão simples. Mudar o seu papel. Sabe, irmãos, nós temos, nesse tempo aqui, finalmente a ficha está caindo e a gente está descobrindo que nós não mudamos ninguém. Você já descobriu que a gente não muda ninguém? Quantos anos eu tentei mudar minha esposa? Nunca consegui mudá-la. Mas sabe que o nosso casamento mudou? E o nosso casamento é tão lindo. Sabe por quê? Porque ela mudou, mas não fui eu que a mudei. Sabe quem que eu descobri, depois de um tempo, que eu podia mudar? Só a mim mesmo. E eu comecei a mudar. E quando ela começou a ver que eu mudei, ela começou a mudar também. Nós entramos num ciclo virtuoso. E a gente começou a melhorar. E eu cada vez me animava mais a mudar a mim mesmo, percebendo que minhas mudanças provocavam nela reação. Meu irmão, se você ficar dizendo, minha igreja não quer nada, a minha igreja não sabe evangelizar, a minha igreja é morna, a minha igreja não sei o quê. Irmão, eu podia reclamar tudo da minha esposa. A minha esposa não é carinhosa comigo, eu sou com ela. O que você semear, você vai colher. E tem pastor que fica querendo colher o que não semeou. Então o que nós fazemos aqui? Nós investimos na vida dos líderes para cuidar deles. O nosso DNA é treinar pessoas para fazer o ministério. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te ajude, te empolgue em algo que Ele está fazendo no mundo inteiro. Está fazendo no Brasil. Você faz parte deste mover. Muito, talvez a maioria do que eu falei que você já sabe. Então vamos lá, vamos pegar essa onda. Porque juntos nós vamos fazer um milagre. Vamos ganhar essa nação todinha para Jesus. E o Brasil será a primeira nação inteira convertida a Cristo. E se tornará mesmo no maior celeiro de missionários. E numa mudança, um impacto em todas as nações da terra. Que assim seja e Deus te abençoe.